Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Amém. Pode sentar, gente. Eu queria pedir para acender as luzes, todas as luzes. Até essas, para ficar bem claro. Amém. Para todo mundo poder me enxergar bem. Hoje não, aliás, desde há uma semana atrás, o Senhor ele tem falado comigo sobre uma coisa que eu achei muito interessante, porque Deus usou uma coisa, Deus sempre usa coisas um pouco loucas para falar com a gente. Quem aqui alguma vez Deus já falou com você de algum jeito meio maluco assim? Deus já falou comigo através de filme, já falou comigo através de coisas sem noção. E Deus usa coisas loucas só para falar com a gente. E o Senhor ele me lembrou de uma das formas que Ele usou para falar comigo uma vez. Eu queria compartilhar isso com vocês. Quem aqui tem alguma cicatriz? Quem que tem alguma? Você pode levantar a mão bem alta? Todo mundo tem alguma cicatriz aqui? Quem tem uma cicatriz aparente aí? Aparente, assim que dá pra ver, não está num lugar que seja, né, difícil de mostrar. Você pode mostrar essa cicatriz aqui? Quem tem aparente, tipo na mão, no braço, na cabeça. Pode mostrar para a pessoa que está aí do seu lado e contar para ela. Eu vou te dar um minutinho para você contar para ela qual é a história dessa cicatriz. Como foi que você conseguiu ela? Pode falar, pode ficar à vontade. Todo mundo, se não tiver ninguém do seu lado, sai do seu lugar aí, vai caçar alguém. Dependendo do quanto você ficava na rua quando era criança, você vai ter mais assunto, mais histórias para contar. Amém? Tá bom, né? Não precisa contar como que você foi na ambulância, quanto tempo levou para chegar no hospital. Né? Todo mundo aqui tem alguma marca, todo mundo aqui tem uma cicatriz, tem uma história, e toda cicatriz tem uma história, sim ou não? Você se lembra de todas as vezes que você se machucou? Você se lembra de todas as vezes que você se machucou? Mas as vezes que deixaram marcas em você, você se lembra? Com certeza você não consegue esquecer da situação do qual você se machucou a ponto de ter uma cicatriz, uma marca visível no seu corpo. E é sobre uma cicatriz, é sobre as cicatrizes que eu quero falar hoje. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Amém? Nós não vamos orar, eu queria que você só meditasse. Eu vou falar sobre as cicatrizes de alguém que nos contou uma história. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém pudesse aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro, ainda estou ali, parado. Eu olho
furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Eu queria que, ainda com seus olhos fechados, se você puder, você agradecesse um pouquinho só, um pouquinho. Agradecesse um pouco a Jesus, porque embora você tenha cicatrizes no seu corpo, as cicatrizes que Ele levou por você foram muito maiores do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento que você tenha vivido, que você tenha passado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Gente, é profundo, né, pensar sobre as cicatrizes que Jesus levou por causa de nós. Se você pode com a sua mente fazer o que essa canção diz, que é parar para imaginar Jesus ali naquela cruz e todo o sofrimento que Ele passou, com certeza você percebeu o quanto você não merece todo esse amor. Alguém aqui se acha 100% merecedor do amor de Jesus? Alguém, gente? Ninguém se acha 100% merecedor do amor de Jesus. Nós não merecemos, mas Ele nos deu uma coisa chamada graça, favor não merecido. Amém? E sabe o que é interessante? Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, sobre cicatriz. O nosso corpo, ele é capaz de fazer coisas espetaculares. Todo mundo aqui sabe disso? Tem alguns vídeos no YouTube, algumas reportagens que a gente vê sobre coisas que o nosso corpo é capaz de fazer. E fechar uma ferida é uma das coisas que o nosso corpo faz de um jeito muito louco. Você se machuca, daqui a pouco começa a sair uma secreção, daqui a pouco parece que aquilo cola, né? Parece que sai uma cola, gente, de você. Fica aquele negócio nojento, mais grudento, e gruda a pele de volta no lugar. Depois de um tempo aquilo vai secar, aquilo vai criar uma casca, e quando aquela casca sair, o que vai acontecer? A pele vai ter voltado ao normal. Hoje é tão de Deus isso, que a Jaque, ela fez uma queimadura no braço. Cadê a Jaque? Ah, tá. Nossa, ela tá me ouvindo. A Jaque fez uma queimadura no braço. Quando ela queimou, ficou... Que cor que fica a queimadura? Fica cor de rosa. Fica preta, depois descasca e fica que cor? Rosa. Fica cor de rosa, fica aquela pele avermelhada, sensível. E o que é interessante é que agora, na pele da Jaque, no local da cicatriz, já tem várias manchinhas da cor da pele original. Tem várias manchinhas marrom, da cor dela, já quase cobrindo totalmente aquela marca. Ou seja, depois de um tempo, o corpo dela vai transformar aquela pele que foi lesada numa pele o mais parecida possível com a pele original. Olha que coisa impressionante, né, gente? Quantos aqui acreditam que Deus, Ele tem a capacidade, se Ele quisesse, Ele poderia ter colocado a capacidade no homem, no corpo humano, para todas as cicatrizes serem invisíveis, não ficar marca nenhuma? Quantos aqui acreditam? Deus é perfeito, Ele poderia ter feito a nossa pele de um jeito que depois que você se cortou e que cicatrizou, desaparecesse qualquer marca da sua pele. Mas Ele não queria que as marcas da nossa pele desaparecessem por um motivo. Eu quero tentar te explicar o porquê as marcas da nossa pele não desaparecem, o que isso quer dizer para nós no mundo espiritual. Amém? Quantos que sabem que Jesus morreu na cruz? Nossa, graças a Deus, né, gente? Quantos aqui sabem que Ele foi extremamente ferido por causa de nós? Quantos aqui sabem que Ele teve cravos perfurando as suas mãos, tipo um prego gigante, perfurando as mãos e os pés? Quantos sabem que o lado dele foi cortado, foi perfurado, furando o pulmão, perfurando a lateral do seu corpo? Quantos aqui sabem disso?
E quantos aqui acreditam que Jesus, ao ressuscitar, tinha poder para fazer com que todas as marcas do seu corpo desaparecessem? Quantos aqui acreditam que Jesus podia? Jesus, quando ele foi visto pelos discípulos, ele já estava em corpo glorificado. O corpo dele tinha sido reconstituído, não teve tempo suficiente para que tudo se fechasse. E ele permitiu, muitas coisas se apagaram, mas ele permitiu que algumas coisas permanecessem no seu corpo. E eu queria ler com vocês em João, no capítulo 20, no versículo, acho que é a partir do 24. João 20, 24. Isso. Amém? João 20, versículo 24 em diante. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e veja as minhas mãos, e coloca a tua mão, e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas credes. E Tomé respondeu, e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Então Jesus tinha ou não tinha a marca do seu lado e os cravos ainda nas suas mãos? E aí, gente, vocês estão aqui? Ele tinha ou não tinha cicatrizes? Tinha! As cicatrizes precisavam continuar nele porque elas têm um significado, elas têm um sentido para estar. Lembra que aqui no começo, quando a gente começou a falar, que quando você começou a contar, se você tivesse contado a história sem mostrar a marca, sua história poderia ser uma história falsa? Falsa, sim ou não? Mas essa marca mostra o quê? A autenticidade da sua história. Estão aqui? Isso prova que você sofreu alguma coisa. Isso mostra que você de fato passou por alguma coisa. A outra coisa, cicatriz conta uma história. A cicatriz, ela por si mesmo já deixa alguém curioso para saber o que aconteceu. Aquelas marcas ficaram, sabe por quê? Porque pela eternidade Jesus contaria a história não só de boca, mas mostrando em seu próprio corpo o quanto ele sofreu, o quanto ele morreu por nós, para mostrar que o amor dele não foi um amor só de palavras, foi um amor de feridas, foi um amor de marcas, foi um amor de sofrimento. Vocês estão aqui? Quando você conta sobre as suas marcas, tem marcas que foram engraçadas. Agora, né? Agora é engraçado. Ah, eu caí, aí caiu um vaso de planta na minha cabeça no dia, foi legal. O Rafa, né, caiu da escada, foi. Rolou a escada abaixo, ficou lá desmaiado. Agora ele conta dando risada, mas foi legal no dia, Rafa. Ele nem lembra, ele apagou, né? As cicatrizes, com o passar do tempo, elas até perdem um pouquinho do sentido, mas elas sempre vão te lembrar que você sofreu um dia. Vocês estão aqui? Amém. As cicatrizes, elas nos ensinam lições. Por exemplo, o Rafa já não vai mais descer as escadas que nem um louco, que nem um maluco. Ele vai descer com atenção, com cuidado, porque depois que ele se quebrou todinho, ele não vai mais fazer a mesma burrada de antes. Sim ou não? Depois que você se corta com uma faca quando você era criança, normalmente você vai pensar 2 vezes antes de pegar e mexer com faca. Sim ou não? Ou então, se você se queima na panela, você vai pensar 2 vezes antes de pegar a panela, sem estar com um pano de prato na mão, sem estar com uma luva ou com alguma coisa para te proteger. Porque as cicatrizes nos ensinam lições. Existem algumas cicatrizes que elas não são externas, elas são internas. Existem coisas que você passou na sua vida, existem situações que você viveu na sua vida que te machucaram. E o que é que você faz com essas marcas?
Como é que você vê as marcas que você tem no seu corpo? Será que, aliás, na sua alma? Como é que você vê as feridas que você carrega dentro de você? Será que você vê do mesmo jeito, com esse mesmo bom humor que você vê as feridas que você carrega no seu corpo? Provavelmente não, porque as feridas interiores, elas doem mais do que as feridas exteriores. Eu ouvi minha mãe falar várias vezes, ela falava que palavras doem mais do que tapas, doem mais do que socos e pontapés. Tem coisas que acontecem na nossa história, na nossa vida, que nos ferem profundamente. E a gente acha que isso vai se apagar completamente da nossa história. A gente passa por encontro, a gente passa por cura interior, mas as cicatrizes, elas não se apagam. Cicatrizes vão durar pela nossa vida inteira. Eu vou contar uma história bem rapidinho sobre uma cicatriz que eu tenho, já que todo mundo contou essa história. Eu sempre falo sobre essa cicatriz que eu tenho no meu pulso. Às vezes eu brinco, eu falo que eu tentei me matar, mas não é não, gente. É só uma coisa idiota que eu fiz quando eu era criança. Eu sempre fui muito tranquilo, sempre fui a criança mais calma, com certeza, da família, mais boazinha. Mas eu era assim, cara, não vem não. Eu era mal calminho. Dentro de casa eu era uma pulga. Eu vivia até a nega, né? A nega até hoje me chama de pulga. Porque eu parecia uma pulga, pulando de um lado para o outro, dentro de casa. Mas fora eu era muito tranquilo. Eu sempre fui muito pacífico, muito calmo, muito de boa. Quem aqui já ouviu falar que pessoas que são muito calmas, na hora que elas explodem... Eu estou vendo só as cabecinhas das pessoas que é calma, faz assim, ó. Pessoas que são muito calmas, normalmente, quando explodem, gente, elas ficam piores do que qualquer pessoa que é nervosa o tempo todo. A pessoa que explode todo o tempo, ela explode, né, com certo... Ela já sabe dominar aquele tipo de sentimento. Ela sabe dominar já a ira, por quê? Porque ela já está sempre irada, né? Lembra do filme dos Vingadores? Tem o Hulk, né? O Hulk, quando ele fica nervoso, ele vira o Hulk. E no final ele aprendeu a controlar o Hulk, lembra? No final do filme ele aprendeu a controlar a raiva dele. Aí perguntaram, por que você está nervoso agora? Ele falou, não é porque eu estou nervoso agora, eu estou sempre nervoso. Então, como ele estava sempre nervoso, foi que ele aprendeu como lidar com aquilo. Mas quem é muito calmo, muito tranquilo, não sabe lidar com a ira, tá? E aí, um dia, um belo dia, um terrível dia, foi o dia dos acontecimentos na minha família. Eu tinha 13 anos de idade. E eu tava em casa, tranquilo, eu, o Rael e a minha prima. Eles estavam... A gente tinha um trato, né? Normalmente entre irmãos a gente tem um trato sobre a limpeza da casa. Quem que tinha um trato aí com o irmão sobre a limpeza da casa? Então o Rael, ele era muito esperto. Ele falava, Gê, você lava só o banheiro e limpa a cozinha. Eu fico com 3 cômodos, você fica só com 2. Pô, mas o banheiro e a cozinha são os piores. Ele ficava com a sala e com os quartos, que era só esticar os lençóis e pronto. Então eu sempre ficava com a pior parte, ok. Beleza. E às vezes dava umas brigas feias sobre isso, mas eu nunca cheguei a ficar irado com o Rael por causa disso. A gente brigava, discutia, mas toda vez acabava em pizza, acabava normal. Mas aí teve um dia que a gente tinha um outro trato. O nosso trato era: primeiro a gente assistia todos os desenhos da parte da manhã da televisão. A gente assistia tudo. Quando começasse o jornal, né, mais ou menos meio-dia começava o jornal, aí a gente desligava a TV, porque jornal não interessava para criança, cada um partia para suas tarefas. Não sei se era igual com vocês, mas com a gente era assim. E o último desenho da TV Globinho era Bob Esponja. Não sei se vocês lembram. Quem é da minha época vai lembrar disso, que o último tinha 3 espiãs demais e depois Bob Esponja. E eu queria assistir o Bob Esponja de qualquer jeito, beleza. Além disso, eu estava fazendo uma lição de casa. Eu nunca fazia lição de casa. Eu peguei uma tábua que tinha na... Eu estou contando detalhes, eu estou pior que vocês contando a história da cicatriz de vocês. Eu peguei uma tábua, coloquei na minha perna assim e comecei a escrever, beleza. Ainda faltava o Bob Esponja, ainda estava nas 3 espiãs demais. O réu vem, entra na frente da televisão e fala assim: acabou, chega de televisão, vai limpar a casa, vai limpar a sua parte. Não, Rael, tá errado, eu não vou limpar isso porque ainda não acabou o desenho que eu vou assistir.
Não, você vai sim. Não vou, Rael. Não, você vai. Você vai cantar agora. Vai agora, você não manda em mim. Aí começou aquela briga de irmão, beleza. E eu ignorando ele, mas o coração ficando mais acelerado. E continuei escrevendo. O Rael foi lá e desligou a TV. Desligou o botão da TV. Eu deixei a tábua do lado, levantei calmamente, fui lá, liguei a TV novamente, sentei, mas por dentro eu já estava fumaçando. Aí o Rael pega, você ligou de novo? Peraí, foi lá e tirou a televisão, desligou a TV da tomada. Mentira, meu marido não faz isso. Até hoje ele seria capaz de fazer isso. Desligou a TV da tomada, tá. Eu fui ficando mais nervoso, mas eu ainda podia ligar a TV, fui lá, já estava muito irado, minha letra já estava ficando trêmula. Sério, eu nunca fiquei tão irado quanto aquele dia. Aí eu peguei e liguei a TV de volta. Não satisfeito, o Rael volta, e ele pegou a TV da estante, que era alta, que eu não alcançava, eu também não aguentava a televisão, porque eu não era tão grande quanto ele. Ele pegou a televisão, que era muito pesada, uma TV de 29 polegadas de tubo, pesada. Ele tirou a televisão da estante e colocou a TV com a cara virada para o chão, no chão, na minha frente. Gente, imagina. Eu fiquei... Enquanto isso, a minha prima, e a minha prima é a Miriam, filha da tia Lídia. Ela é tão doidona quanto a tia Lídia. E ela começou a dar risada, gargalhada a minha cara de lá da cozinha. É isso mesmo, Rael, é isso mesmo. Aí eu fui ficando mais irado. Gente, eu fiquei possesso de ira. Eu fiquei tão possesso, eu acho que eu nunca fiquei daquele jeito na minha vida, de novo. E eu tenho certeza que o diabo se aproveitou um pouquinho, porque às vezes ele se aproveita da nossa fraqueza. Eu comecei a quebrar as coisas, eu peguei a tábua que estava no meu copo e eu joguei na parede. Eu comecei a pegar o que estava perto de mim, jogar na parede e quebrar tudo. Eu fiquei endemoniado, eu acho, não sei, mas eu acho que eu estava. Eu fiquei muito furioso. Aí o Rael vai para o quintal de casa e faz uma coisa que não dá para repetir aqui, mas ele fez uma coisa que a tartaruguinha da Brahma fazia no comercial. Imagina, quem lembra do comercial vai saber o que eu estou falando. Ele fez aquilo comigo. Era uma tartaruga, acho que não importa, mas ela fazia uma coisa idiota. Eu fiquei muito, eu tava fora de mim. Eu peguei, a porta da minha casa era de vidro, né? A porta era toda de vidro, aquele vidro grande. E eu peguei na porta sem olhar o que eu estava fazendo e pá, bati a porta. Quando eu bati, o que aconteceu? O vidro quebrou. Quando o vidro quebrou, ele cortou os meus tendões, cortou o meu braço, um corte profundo, né? Dava para ver os tendões lá cortados, dava para ver o osso. Um corte muito profundo e começou a esquenchar sangue para todo lado. A casa ficou lavada de sangue. Na hora eu me acalmei. Na hora eu fiquei, tranquilo. Pois é. Aí me ficou aquela sangreira e finalmente, eu não vou contar a história até o final, porque foi longa. Nesse mesmo dia, gente, um amigo nosso muito próximo morreu de acidente de carro. No mesmo dia, a Biazinha da nega nasceu, a nega teve bebê. Foi um monte de coisa acontecendo, tudo no mesmo dia. Eu me acidentei, meus pais estavam fora de casa, só tinha criança em casa. Enfim, um monte de coisa aconteceu. E eu não me lembro de outras coisas que aconteceram na minha infância, mas esse dia eu não posso esquecer. E aconteceu tantas coisas que eu precisei até de ir pro interior depois, por causa disso. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque passou vários anos depois desse dia, eu já estava lá, sei lá, já era pastor. E um dia a gente saiu, a Bia já está dando risada porque ela lembra da situação. A gente saiu com os jovens para ir pro Play Center. Beleza, e tá lá eu cuidando de um monte de menino e menina. Tinha mais menino, né? Tinha um monte de menina lá no Play Center. E no Play Center, os jovens ficam um pouquinho com os hormônios um pouco acelerados. E tinha um grupo de meninos lá que estava querendo as meninas do nosso grupo. Pensa adolescente quando começa com isso. E no começo as meninas estavam dando... E meu sangue já estava começando a subir. Porque elas não estavam se comportando. E dava risadinha e olhava. E aí, beleza. Daqui a pouco um dos meninos do grupo pegou e foi pra cima delas, pra puxar pelo braço.
para beijar uma delas, sei lá, para fazer o quê? Aí na hora que o calo apertou, o que é que elas fazem? Che, olha aqui, ó! Gente, me perdoem por isso, mas eu fiz isso. Eu xinguei todos os palavrões que eu nem conhecia. Dentro da minha mente, no meu coração, eu comecei a explodir de raiva. Eu fechei o punho, eu ia catar aqueles meninos, eu ia matar todo mundo. Eu acho que eu ia quebrar todo mundo. Eu não pensei, sério, eu não pensei em consequência, eu não pensei que eu era maior, que era um monte de adolescente, pra que eu ia ficar daquele jeito? E outra, e depois que eu peguei, fui lá, entrei na frente, tirei as meninas, eles começaram, ó o super-herói, ó, é o Homem de Ferro, é o Superman, é não sei o que, e, meu Deus do céu, gente, imagina você nessa situação, é tenso, né? E elas olhando pra minha cara, esperando o que eu ia fazer, eu tava quase explodindo, na hora o Espírito Santo levou minha cabeça e eu olhei pra minha cicatriz. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Lembra que toda vez que você perde o controle das suas emoções, toda vez que você perde o controle da sua ira, da sua fúria, quem sai machucado é você. Todas as vezes que você sai do controle, que você perde a sua temperança, quem se machuca não é a outra pessoa também, mas quem vai ficar com a marca é você. Comigo foi assim. Vocês estão entendendo, gente? Uma simples cicatriz. Por isso que eu falei que Deus usa coisas loucas para me ensinar, para falar comigo. Uma simples cicatriz me lembrou e me lembra todas as vezes e outras vezes que não preciso falar, várias outras vezes que eu quase perdi o controle da minha fúria, da minha ira. Todas as vezes o Senhor me fez lembrar que um dia eu me machuquei porque eu perdi o controle. Cicatrizes estão aqui para mostrar e para te lembrar onde você errou, por que você caiu, por que você se machucou. Tem coisas que você se machucou no seu interior por sua culpa. Tem coisas que você se machucou no seu interior por culpa de outras pessoas. Não importa quais foram as cicatrizes que você carrega no seu corpo, as cicatrizes que você carrega no seu interior, as cicatrizes que você carrega na sua mente, na sua alma, não importa. Todas elas permanecem aí para te lembrar que tem um Deus que já fechou a ferida e que Ele vai continuar cuidando de você, mas você não vai cair de novo naquilo que você caiu antes. Você não vai mais se entregar para aquilo que você se entregou antes. Existe uma diferença entre a ferida e a cicatriz, porque a ferida ela está aberta. Quem que já se machucou com um caco de vidro e ficou pedacinho de vidro lá? Já ficou? O buraco fechou enquanto tinha vidro lá dentro? Sim ou não? Se ficou uma semana um caquinho de vidro lá dentro, com certeza foi uma semana de dor, uma semana de infecção, com certeza que ele infeccionou, criou pus, e a ferida não fechou enquanto estava suja, enquanto tinha alguma coisa ali dentro. Vocês estão aqui? A gente está às vésperas do encontro com Deus, a gente está às vésperas de um grande momento de cura na vida de muitas pessoas. A gente está às vésperas de um momento onde Deus vai tratar e vai tirar feridas antigas, vai tirar esse caquinho de vidro que está lá dentro, para poder fazer a ferida cicatrizar. Você não vai esquecer, porque ela vai estar ali, a marca vai permanecer, você não vai esquecer do que você passou, mas agora já não dói mais. Vocês estão aqui? Mas se você não deixar alguém abrir a sua ferida, tirar o caco de vidro, tirar a sujeira lá de dentro, a ferida nunca vai fechar. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. A gente tem medo porque dói. A cura na nossa vida dói. Tirar o caquinho de vidro da ferida dói. Eu lembro que quando eu me machuquei, a primeira coisa que a doutora fez, as enfermeiras fizeram, foi me segurar para trás, porque elas tinham que limpar, tinha vidro lá. E elas pegaram uma escova para poder limpar, para poder tirar o vidro de lá de dentro. Doeu muito elas fazerem aquilo com uma ferida aberta. Mas elas sabiam que era melhor para mim, eu precisei. E elas pegaram e falaram, precisa segurar? Eu falei, não precisa. Você não vai desmaiar? Não vou. Eu peguei, fiquei em pé e dei o braço, porque eu sabia que ia ser melhor para mim deixar que aquela ferida fosse cuidada. Muitas vezes, gente, a gente age
como uma criança medrosa que tem medo da injeção, mesmo sabendo que a injeção vai fazer bem. Não sinta medo da cura que Deus tem a fazer na sua vida. Não sinta medo da limpeza que Deus vai fazer nas suas feridas. Não sinta medo de entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito diante de Deus, para que Ele tire tudo aquilo que ainda dói, tudo aquilo que ainda impede essa ferida de fechar. Abra o seu coração, abra o seu espírito. Talvez você não vai estar lá no encontro, você está aqui hoje e nem vai estar lá, ou você já esteve, mas ainda tem feridas abertas no seu interior. Jesus está interessado em fazer essas feridas fecharem. Jesus está interessado em fazer essas cicatrizes serem seladas. Jesus está interessado em tirar o caco de vidro, em tirar a sujeira. Mas deixa, confia, se rende. Deixa o medo para trás. Um dia lá na frente você vai olhar essa cicatriz, assim como eu aquele dia, e vai se lembrar que um dia você se feriu, mas aquilo já não causa dor, pelo contrário, aquilo vai contar para você mesmo a história de como aquilo aconteceu, e você vai passar a agir diferente, você vai passar a ter uma condição diferente. E Jesus ele manteve cicatrizes no seu corpo, sabe por quê? Porque todas as vezes que Ele olha para as suas mãos, ou todas as vezes que Ele olha para o seu lado, Ele se lembra de você, de você, de você, de você. Ele não pode se esquecer de você, sabe por quê? Porque a cicatriz ficou, a marca permaneceu, já não dói mais, Ele já não sente mais a dor de antes, mas a dor que Ele sente é por ver você distante. Ele olha para a cicatriz e fala: eu não posso me esquecer da Helenice, eu não posso me esquecer do Carlos, eu não posso me esquecer de ninguém, eu não posso me esquecer dos meus filhos, eu não posso me esquecer. Eu sei que eu já me machuquei uma vez, eu não vou precisar me machucar de novo por eles. Hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia. Nós estamos celebrando as marcas de alguém que foi ferido para curar as suas feridas. Pode apagar a luz, filho, por favor, de novo. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero cantar de novo aquela música. Eu quero que agora você medite nessa música, entendendo essa palavra. Eu queria que enquanto eu fosse cantando essa canção, você se lembrasse das cicatrizes que ninguém pode ver, que você se lembrasse das feridas que ninguém pode ver, que você se lembrasse das feridas que eu não vejo, que o pastor não vê, seu esposo, esposa não vê, seus pais não veem, seus amigos não veem, aquelas feridas particulares, íntimas. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Teu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém pudesse aguentar sofrer assim. Pregam nas mãos, pregam nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me conformo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou aqui parado. Imagine isso, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar.
curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. 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 E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre de mim. Quantos aqui são livres por Jesus? Quantos aqui reconhecem que só em Jesus você alcança a cura para o seu interior, para as suas feridas internas? Queria que, se você puder, você começasse a falar com Jesus. Nós vamos passar para o momento da ceia. Nós vamos nos lembrar de quando Jesus obteve essas cicatrizes. Nós vamos nos lembrar de quando Jesus recebeu as marcas, de quando Jesus recebeu os cravos, de quando Jesus não se importou com a dor que isso causaria, mas Ele pensou na dor que Ele aliviaria de você. Eu queria que você agradecesse a Ele, falasse com Ele, olhasse para Jesus. Se você puder, às vezes a gente não faz isso. Lembra de quantas feridas você foi curado. Lembra de quantas marcas você foi livre. Se você pudesse, lembra daquele dia, daquela cura interior que Jesus tirou tantas coisas de você. Se lembra daquele dia que você se encontrou com Jesus no seu quarto e Jesus curou coisas que os homens não podiam ver. Hoje nós vamos celebrar essa ceia, nos lembrando das feridas que foram causadas em Jesus, para que as feridas do nosso coração e do nosso corpo fossem saradas. Eu quero ouvir a sua voz agradecendo a Jesus agora, em nome de Jesus. Podes me usar como tu queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço.
Jesus, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos.